precisamos orar. Deus quer ouvir as orações do seu povo. Jeremias disse: clama a mim, e responder-te, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração, ela pode nos levar a alcançar coisas maravilhosas de Deus. Aí em Efésios, ainda, no capítulo de número 3, nós vemos que Paulo diz assim para nós, versículo de número 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olhe Paulo dizendo que a oração pode nos levar a alcançar coisas maravilhosas do nosso Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa oração deve ser a Deus Pai. Ele tem poder para operar, poder para agir, e ele diz: agindo eu, quem impedirá? Por isso, a minha recomendação a recomendação do Senhor para nós hoje é: vamos continuar orando. Faça uma campanha de oração, estipule um horário para você orar. Por exemplo, os discípulos, eles toda hora nona, que são 3 horas da tarde, eles iam ao templo para orar. E diz a Bíblia que um desses dias que eles foram orar, existia ali um coxo que estava à porta do templo e pediu esmola. E os apóstolos disseram: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então o Senhor nos convida a orar. Hoje, às vezes nós temos até recursos financeiros, mas cadê a oração? A oração, ela faz milagres. Eu quero contar uma experiência. O meu pastor Jurandir Miguel, aonde eu me converti a Jesus, desde os meus 16 anos, ele conta uma experiência que ele tivera. Estava passando por uma crise, uma dificuldade muito grande, e ele orou pedindo a Deus uma providência. E ele conta que depois que eles oraram, alguém bateu a porta para trazer uma bênção abundante para aquele lar, muito mais além daquilo que ele estava pedindo, muito mais além daquilo que ele estava pensando. A oração, irmãos, creiam, a oração, ela tem poder, a oração tem efeito, a oração que fazemos por fé, em nome de Jesus, ela será atendida. Deus poderá dizer para nós não, pode dizer para nós espere, e pode dizer para nós: aqui está a resposta. Deus responde a oração. Eu gostaria que nós outros continuássemos aqui lendo o texto. O versículo continua dizendo para nós assim, versículo 19: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca. Paulo, ele não tivera vergonha de pedir oração à igreja. Antes, aí mesmo, no versículo 18, Paulo diz assim: vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo já estava recomendando à igreja que deveríamos orar uns pelos outros, e orar vigilantes, oração constante, orar com os olhos abertos. Vigiar significa manter-se alerta.
Então nós vemos aqui uma injunção para vigiar e orar. Parece com frequência em todas as Escrituras. Lembremos de Neemias. Neemias, com uma mão trabalhava e com outra mão ele estava guardando a arma, falando aqui das armaduras de Deus, falando de oração e vigilância, falando de estar em contato com Deus, mas também nas nossas atividades diárias. Precisamos orar, precisamos vigiar e orar. É o segredo de vencermos o mundo, é o segredo de vencermos as lutas da vida. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 33, está escrito assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Vemos que a oração, ela pode mudar circunstâncias. A oração, ela pode mudar situações. A oração pode mudar o curso da sua vida. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode abrir porta onde não tem, Deus pode fazer maravilhas quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor. Quando Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém e os inimigos estavam ali como uma forma de impedimento para eles realizar a obra, Neemias, ele derrotou os adversários vigiando e orando. Neemias 4, versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles. Neemias, ele estava orando. Neemias buscou ao Senhor. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles. Oração e trabalho, oração e vigilância. Oração. E nós precisamos vigiar e orar, porque a oração nos dá vitória contra o mundo, contra a carne e contra o nosso inimigo espiritual. Pedro, ele adormeceu quando ele estava precisando orar. O texto bíblico nos fala que Pedro, ele, em vez de orar, ele estava dormindo, adormeceu quando deveria estar orando. Queridos, precisamos orar. Momentos de lutas, de dificuldades, de provação, precisamos orar. A mensagem de Deus para nós é: ore, ore e ore. A oração é a chave da nossa vitória. Deus, ele, para que ele nos abençoe, precisamos orar. Não vos conformeis com essa situação. Tem pessoas que se conformam, pessoas que não querem viver uma vida de oração. E Paulo, escrevendo aos Romanos 12, 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vou orar, eu não quero continuar nessa situação. Ó Deus, abre-me as portas. Ó Deus, faz algo novo. Eu me lembro que lá em Salvador, eu passava sempre em frente a um hospital e orava a Deus: Senhor, abre uma porta para mim nesse hospital. E eu orava, toda vez que passava eu dizia: vou trabalhar aqui ainda nesse hospital. E Deus abriu a porta e me abençoou muito naquele lugar. A oração, irmãos, faz milagres, porque Deus age em cima da oração. E Ele nos recomenda a continuar a orar.
A palavra perseverança significa simplesmente persistir em algo e não desistir. Perseverança significa persistir em algo e não desistir. Precisamos perseverar em oração. Não vou desistir, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando a Deus, porque eu sei que Deus pode fazer. Deus ainda não me disse não, então vou continuar orando até Deus me dar uma resposta. Você lembra que Jacó disse: não te largo, não te deixarei, enquanto tu não me abençoares. Isto é oração perseverante. Precisamos orar. Enquanto tu não me abençoares. Isto é oração perseverante. Precisamos orar. Precisamos buscar a Deus continuamente. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles tinham o hábito de orar. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós vemos que a igreja primitiva, os cristãos do início da igreja, início dos séculos, eles oravam, eles buscavam ao Senhor. Versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseveravam. No capítulo 2, no versículo de número 42, está escrito assim nas Escrituras Sagradas: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. É costume da igreja orar. Precisamos voltar à oração. Irmãos, vamos fazer o culto de oração em casa. Vamos ter um momento de oração aí em casa. E Deus vai fazer maravilhas. Vamos continuar orando que este vírus, o coronavírus, o Covid-19, ele pode ser neutralizado, porque a oração tem poder. Porque tudo é possível àquele que crê. E nós vemos que a perseverança na oração não significa que estamos tentando convencer a Deus, mas sim que estamos profundamente interessados de que Deus nos dê uma resposta. E que Deus nos dê descanso quando não recebemos essa resposta. Estaremos sempre orando por aqueles motivos. Ore, porque tudo é possível ao que crê. Orar não é insistir para que a vontade do homem seja feita nos céus, mas que a vontade do Deus dos céus seja feita aqui na terra. Eu vou orar, vou colocar Deus na parede, eu exijo, eu quero que o Senhor... Não, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Não é colocar Deus na parede, esse é o meu desejo, eu quero isso. Senhor, é a tua vontade. Esse é o princípio. A oração, ela devemos orar em todo o tempo, devemos orar com toda oração, devemos orar no Espírito e devemos orar com os olhos abertos, vigilantes, mas também devemos continuar orando, perseverando. Não desista, oremos, busquemos ao Senhor, oremos a Deus que pode nos atender. Nem todos têm a disposição necessária para passar uma noite inteira em oração sincera, mas todos podemos perseverar muito mais do que costumamos fazer. Orar sempre. A igreja primitiva orou incessantemente enquanto Pedro estava na prisão. E diz a Bíblia
que no último instante Deus lhe deu a resposta. Lá em Atos 12, de 1 a 19, a guerra estava orando por Pedro, pedindo a Deus que Deus libertasse Pedro, e eles foram surpreendidos quando Pedro batendo na porta, e eles não acreditaram. Há pessoas que oram, mas não acreditam que Deus pode fazer um milagre. Há pessoas que estão orando, mas não estão crendo. A Bíblia diz que devemos orar com fé, não duvidando, orar com fé. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Uma oração perseverante, uma oração que é feita com fé. Devemos continuar orando até que o Espírito Santo nos oriente a parar ou até que Deus responda. Justamente no momento que nos sentimos desanimados, com vontade de desistir, Deus pode estar a caminho com a sua resposta. Por isso, não desista. Continue orando, continue buscando ao Senhor, continue se humilhando diante do altar de Deus. Aí mesmo em Efésios, no capítulo de número 3, Paulo diz assim, versículo 14: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe Paulo orando. Do capítulo 1 também Paulo ora, capítulo 2 Paulo ora, capítulo 3 Paulo ora, capítulo 4 Paulo ora. O livro de Efésios, nós vemos Paulo celebrando, orando, buscando ao Senhor. Que a nossa vida seja de constante oração. E aí Paulo diz que devemos orar por todos os santos. As primeiras palavras da oração que Jesus ensinou foi: Pai nosso que estais nos céus. Um Deus que é Pai, que é nosso, que é Pai do seu vizinho, que é Pai do seu irmão em Cristo, que está precisando de oração. Irmãos amados, até mesmo Paulo pediu o apoio dos efésios em oração. Não é vergonha pedir oração. Irmãos, precisamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. Muito vale as orações dos justos em seus efeitos. Ore, Deus está perto. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. É possível orar e Deus ouvir as nossas orações. Mas pastor, a oração pode ser impedida? É possível Deus não responder minha oração? É possível Deus deixar de me ouvir? A Bíblia, ela nos mostra que Deus ouve as orações, que Deus, Ele está atento para nós. Agora, o que separa o homem de Deus é o pecado. Por isso precisamos confessar a Deus nosso pecado, orar ao Senhor para que Ele nos ouça. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Versículo de número 2 do capítulo 59 de Isaías: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então a iniquidade, o pecado, impede que as orações sejam respondidas. O Evangelho diz que Deus não ouve a pecadores, mas aos que o temem, a esses Ele ouve. Então precisamos estar na presença do Senhor, precisamos orar continuamente, precisamos viver uma vida de oração, para que o nome de Jesus
venha a ser glorificado, para que os céus desçam sobre nós, para que a vontade de Deus venha ser manifestada em nosso meio, para que possamos desfrutar do bom e do melhor de Deus para nossas vidas. E aí o texto de Paulo aos Romanos 12, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós oramos, quando nós não nos conformamos com uma vida de pecado, com uma vida de frieza espiritual, e nós buscamos ao Senhor, nós vamos desfrutar do melhor de Deus para nossas vidas. Ore para que a vontade de Deus seja feita. Ore, vamos orar continuamente, vamos orar perseverantemente, vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Não permita que nada venha lhe impedir de buscar a Deus. Para encerrarmos, você lembra da parábola que Jesus conta daquela viúva importuna, que Jesus mostra para nós que ela busca ali um auxílio, e pela sua insistência o seu auxílio é atendido? Você lembra do amigo que vai à casa do outro amigo bem tarde da noite para buscar um auxílio para o outro que estava em viagem? Diz o texto que o amigo atendeu por causa da insistência. Jesus disse: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos negará bens? Irmãos, Deus ouve as orações. Deus tem prazer em ouvir e responder às nossas orações. Vamos orar com fé, vamos orar confiantemente, crendo que Deus vai agir. Deus vai mudar o curso da nossa história. Deus está no controle. Quando nós oramos, Deus vai nos dirigindo, vai nos guardando, vai abrindo portas, vai nos livrando e vai nos abençoando. Que o Senhor te abençoe muito, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o rosto, te conceda a paz. Eu quero te convidar para orarmos. Vamos falar com o nosso Pai? Tudo que pedirmos ao Pai, crendo, receberemos. Você crê nisso? Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Oremos, feche seus olhos um instante e vamos falar com Deus. Glória ao teu nome. Nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos, ó Deus eterno, por esse momento tão especial, momento de ouvirmos a tua palavra. Ó Deus, nós não queremos ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. E nós rogamos nessa hora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos desperte para a oração. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha renovar cada vida. Ó Deus eterno, a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós chegamos diante de ti, através do sangue da nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e queremos rogar a tua bênção sobre o teu povo, a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família. Ó Deus, cura os enfermos, liberta oprimidos, levanta os caídos, aqueles que estão sendo, ó Deus eterno, oprimidos, Senhor. Ó Pai, liberta, restaura aqueles que estão, Senhor, ó Pai, depressivos, aqueles que estão desanimados, renova, Senhor. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Renova, fortalece, abre portas, dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Que toda arma forjada contra nós seja agora neutralizada. A tua palavra diz que tu és poderoso para operar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Abre porta de trabalho para aqueles que estão desempregados. Sustenta, Senhor, aqueles que estão trabalhando. Ó Pai eterno, oramos pela bênção do Senhor sobre aqueles, ó Deus eterno, que estão, Senhor, fazendo exames, Senhor, para se, ó Deus eterno, se profissionalizar. Abençoa, dá vitória aqueles, ó Deus vivo, que estão também, Senhor, ó amado Deus, com o risco de perder o emprego. Ó, age com poder e com graça. Deus, muda a sorte, abre a porta, Senhor, para o teu povo e abençoa a tua igreja abundantemente, com paz, com saúde e prosperidade, com o teu shalom, em nome de Jesus. Eu quero agora convidar o Ministério do Louvor para juntos adorarmos a Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Que Deus te abençoe.